Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso workshop das cicatrizes emocionais. Então, para quem não me conhece, eu sou Patrícia Rimbano, sou terapeuta, mentora de terapeuta há muito tempo, uns 30 anos. E eu formo terapeutas e atendo também. Tenho uma formação que eu ensino as pessoas a ler os comportamentos, as atitudes de cada um. Então, cada pessoa tem as suas disfunções, então eu ensino a ler o porquê, de onde veio, qual é a origem daquilo, para assim a gente poder tratar. Porque a gente precisa saber primeiro a origem, para depois fazer um tratamento onde a gente tem um resultado eficaz. Porque não adianta nada a gente ir somente no superficial, né? Ficar vendo o que ela está passando agora, se a gente não vê o que foi, por que ela está passando por aquilo, por esse desafio. Porque os desafios que a gente está passando agora é por alguma coisa lá do passado, que ficou registrado, ficou uma cicatriz emocional. E é isso que eu ensino as pessoas a lerem. Qual foi a origem do porquê que a pessoa está travada hoje. Então, como eu falei, eu sou de São Paulo, moro em Alphaville, e tenho 62 anos hoje, trabalho com isso há muito tempo. Então, eu tenho uma bagagem muito grande e por isso que eu fiz o meu treinamento. Esse treinamento, eu trato os meus alunos. Primeiro, eu trato para depois fazer a formação, porque a gente não pode tratar ninguém se a gente também não se trata, porque senão a gente vira até uma fraude, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, eu sou uma fraude, porque eu pego clientes que têm o mesmo problema que eu, e eu não me tratei ainda, como que eu vou tratar ele? Então, por isso que primeiro tem que se tratar. Tratar os seus o seu emocional, o que você está de desafios hoje na sua vida para ser um bom terapeuta. Então, vamos lá. Aqui, nesse workshop, eu vou falar sobre essas emoções, o porquê dessas emoções, por que essas emoções estão tão bagunçadas em você, da onde veio isso, de que origem que veio isso. Então, a gente vai falar de cada emoção. Depois, aí, no final, eu vou fazer um exercício para você se avaliar, para você saber realmente qual emoção que está mais desafiador para você. Então, vamos lá? Vamos fazer uma checklist dessas emoções? Vai ser bem legal? Papel e caneta na mão, que a gente vai falar sobre as emoções. E você vai colocando aí o que você acha que aconteceu na vida de vocês, o porquê de cada emoção. Olha, todo mundo tem que pegar o PDF. Eu não sei, eu pus lá no PDF, no final, lá nos comentários, eu pus o PDF no grupo, que são os potinhos. São 15 potinhos, tá? Fica com esses potinhos na mão, esse PDF na mão, porque o exercício vai ser sobre esses potinhos das emoções, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira emoção que todo mundo fala para mim, ai, meu Deus, Patrícia, sim, eu procrastino demais. O porquê que você procrastina? O que é uma procrastinação? Procrastinação. Você procrastina. Eu falo muito para os meus alunos, eu falo para todo mundo, procrastinação não existe. Existe, sim, as prioridades. O que você gosta de fazer e o que você não gosta de fazer. Você procrastina realmente o que você mais gosta de fazer? Por exemplo, você gosta de ir ao cinema. Saiu um filme bem legal.
Você procrastina de ir no cinema? Tenho certeza que não, né? Então, a gente só procrastina o que não tá legal para fazer. Não tá legal, não quer legal para fazer. Todo mundo assim, ai, Patrícia, mas eu compro curso, eu tô muito afim de fazer. Só que eu procrastino, eu compro e procrastino. Será mesmo que era tão importante para você fazer aquele curso? Será mesmo que foi só empolgação? Por quê? Muitas vezes a pessoa, ela se empolga e depois ela deixa de lado. E aí fica aquela procrastinação. Por que que acontece essa procrastinação quando a gente gosta, quer muita coisa, depois a gente desiste? Porque lá na infância, você sofreu muitas críticas, você sofreu muitos desconfortos, que sabe quando a criança fazia alguma coisa muito legal, que ela achava que era muito legal, e para os pais não tinha importância? Fazia um desenho super bonito, fazia alguma coisa muito legal, estava num jogo muito legal, fazia uma... E os pais falavam assim, ai, depois eu vejo. Você chamava, olha pai, olha mamãe, olha aqui. Aí depois eu vejo, agora estou ocupado, depois eu vejo. Não dava aquela importância por aquilo que você achava o máximo. E isso, muitas vezes acontecendo, ficou uma cicatriz em você. Então, você fazia muitas coisas legais e não tinha importância. E por que que hoje você tem que terminar? Se nada era importante, tudo que você fazia não era importante. Tinha que parar no meio, que muitas vezes você tinha que parar para tomar banho, para comer. Deixa, vai, vamos, termina, vai. Ninguém dava importância pelo que você fez, pelo trabalho que você fez. Nem olhava. Era insignificante para as pessoas. Muitas vezes também, você fazia uma coisa muito legal, por exemplo, tirava nota na escola, vinha com seu boletim lá, 9, 10, 8, super legal, e uma nota baixa. Aí, os pais iam exatamente nessa nota baixa. Olha, por que que você tirou essa nota baixa? Então, não dava importância por todas as notas legais, não dava importância para aquela nota baixa. Então, você viu que você não era tão perfeito. Então, tudo que você fazia não era o suficiente. Então, você desistia. E aí você aprendeu a desistir, a não ir até o final. Porque tudo que você fazia não era validado. Por que que hoje você ia fazer diferente? Então, a procrastinação pode ter vindo daí. Pode ter vindo também de crianças que faziam, estava lá brincando com seus brinquedos tal, e pegava, deixava para lá, desistia, ia fazer outra coisa e não guardava, não terminava o que tinha que fazer. Porque você tem que fazer, brincar, depois guardar as suas coisas. Então, muitas vezes, você deixava lá. Mas a mamãe guardava, a babá guardava, alguém guardava, você não terminava o que você estava fazendo. E isso também leva a você procrastinar hoje. Aprendeu assim, que você nunca terminava o seu serviço, tá? Isso é uma maneira de hoje você também procrastinar, de não terminar as suas coisas. E aí, essa coisa de ser muito julgado, não ter validez, né? Esse desconforto que você tinha por ninguém validar o que você fazia, você sentia rejeitado, vinha a rejeição, de se sentir inútil. Ah, o que eu faço? Ah, não é legal, ninguém está nem aí com o que eu faço, não sou boa o suficiente.
todo mundo só me critica, os pais só apontam as coisas erradas e não falam o porquê que está errado, só aponta, isso aqui tá feio, tá errado, mas não fala o porquê daquilo. Sabe quando os pais, eles falam assim, isso aqui tá errado, não, tá tudo, nossa, tá horrível isso, mas não falam o porquê. Por que tá errado? Sabe, é uma coisa assim que mal resolvida. Você fica sem saber o porquê que aconteceu aquilo. Não dão as possibilidades. Então, olha, vocês vão terminar, vocês vão fazer, olha, tudo bem, teu trabalho está muito legal, o teu desenho está muito bonito, só que agora a gente vai guardar, vamos guardar tudo, porque a gente tem que almoçar, jantar, que a gente quer todo mundo lá na mesa para a gente conversar, saber o dia de todo mundo, bater papo. Dá um porquê. Não, chega, tá na hora de comer, e ponto, acabou e tal. Mas aí, lá na mesa, o pai tá no celular, tá comendo, mas tá lá no celular, mas o filho tinha que largar todas as coisas dele, mas o pai tá lá, não tá nem conversando, não tá nem aí. Então, não tem um porquê, nunca sabe o porquê que deixou de fazer aquilo. Não tem uma explicação do porquê que ele teve que largar as coisas. Só para jantar? Não, então vamos terminar para depois jantar. Não, chega, vai, termina. Então, muitas vezes, as crianças ficam se sentindo um inútil. Para que eu estou fazendo essas coisas? Ninguém está nem aí comigo, no que eu quero, do que eu estou a fim de fazer. É uma coisa de anular o prazer da criança. Anular o que ela está fazendo. E aí, a criança tem o quê? Um sentimento de rejeição. Você não tem valor. O que você faz não tem valor. E esse não tem valor leva o quê? Uma dependência emocional. Porque a dependência emocional é uma falta de acolhimento, a falta de amor, a falta daquele abraço mesmo das coisas que está fazendo. E aí, se a criança não se sente validada, se sente inútil, ela vai sentir essa falta desse acolhimento e vive uma dependência emocional, que pode virar, inclusive, uma compulsão por alguma coisa, uma compulsão alimentar, uma compulsão de álcool, uma compulsão por compras, porque isso, a compulsão é uma falta que está aqui dentro, faltando alguma coisa, um vazio, que esse vazio é de afeto, de amor, de compreensão, de acolhimento. Por isso que vivem essas pessoas com dependência emocional, sempre buscando a validação de alguém. Depende da opinião do outro. Depende de alguém para ela ser feliz, para ela ser olhada. Olha, eu estou aqui. A compulsão de comer mesmo, de colocar para dentro, é alguma coisa para tampar um buraco. E aí a pessoa começa a comer, começa a engordar para, tô aqui, para ser olhada, para ser vista. Uma pessoa grande é vista. Então, essa compulsão com acumulação também, que é acumulação de coisas que compra, é para também é aquela segurança que estava faltando, aquele vazio que é falta de uma segurança, a segurança que o pai e a mãe dá para a criança num acolhimento, num afeto. Isso faltou lá. Aí vem o quê? Essa compulsão vem de uma raiva tão grande de você não ter aquilo, né? Porque você não tem aquilo, você não tem aquele acolhimento, você não tem aquilo que você quer, aquela expectativa de um afeto, de um olhar, você não tem, você fica com raiva. E essa raiva te dá inflamações no corpo, que te ajuda até a fazer você engordar. Sabe aquelas pessoas que, eu não como nada, eu como
Nada, como ar e engordo. Pois é, ela come emoções, ela come emoções. Ela engole emoções. Por quê? Porque ela está inflamada e ela engorda de raiva. A raiva inflama, a inflamação engorda. Com essa raiva, o que acontece com as pessoas? Ela não consegue se expressar, não consegue expressar os seus sentimentos, as suas emoções, porque ela não é validada, ela é rejeitada. Como ela vai conseguir expressar se nada do que ela faz, do que ela não tem nem como demonstrar essas emoções? Porque as emoções não têm valia para ninguém, porque é frescura. Muitos pais tratam, para de frescura, para de frescura, para de chorar, engole o choro. Quem não ouviu isso? Engole o choro. Para de gritar. É frescura isso. E principalmente menino, né? Menino não chora. Para de frescura. Então, quantas vezes você engoliu isso, esse choro, essas emoções, e hoje você não consegue demonstrar, você não consegue se expressar. Tem pais que não conseguem dar um abraço no filho, demonstrar o amor. E expressar, e é expressar também no falar, de você expressar o que você está sentindo, de expressar o que você quer na sua vida. Você não tem isso, você não consegue isso, porque você foi tão oprimido, né? E aí, você fica tão oprimido com tudo isso, que você parece que vai até explodir, né? De tão preso nas suas emoções que você fica. Então, esse ambiente familiar que é oprimir, que te oprime, te dá insegurança, críticas, todo esse ambiente familiar faz com que você te trava de falar, te trava de fazer, de sentir, e essa expressar em todos os sentidos. Expressar em falar e expressar em sentimento. Faz você uma pessoa dura. Pessoas que não, parece que não têm sentimento. Até o que você falava, o que você pensava, as suas ideias eram punidas. Não fala assim. Não pode falar assim. Não pode fazer assim. Tudo não pode, não pode. E hoje você trava em qualquer situação onde você tem que colocar os seus sentimentos, colocar as suas expressões. Com isso, vem o quê? A culpa por não fazer o que precisa ser feito. Lógico, você foi tão oprimido, tão julgado, tão humilhado, que você se sente culpado por fazer o que você precisa fazer. Porque criança não faz o que precisa fazer. Agora, quem precisa fazer é um adulto. Fazer o que precisa fazer é um adulto. O adulto faz o que precisa ser feito. Criança não, porque criança faz o que quiser. Mas a culpa vem porque você é um adulto, você não é mais uma criança. Aquela criança mimizenta, não quero fazer, eu não quero fazer. Não vou fazer. Acredito que você não esteja nessa fase agora, porque se você está nessa fase, você precisa resolver isso. Porque criança que faz isso, adulto precisa fazer. E aí você se sente culpado, porque muitas pessoas falam assim, Patrícia, eu não faço o que precisa ser feito. Eu estou no modo criança. Por que isso? Porque
ela se sente super invalidada. Então, o que ela faz? Ela faz coisas para os outros, ela sobrecarrega. Ela se sobrecarrega para fazer as coisas para os outros, para não se sentir culpada, porque o outro vai falar assim: ah, você não faz nada, porque você, nossa, você é fraco. Então, você se sente culpado por você não fazer, então você faz um monte de coisa para o outro, menos para você. Então, se você se sobrecarrega para fazer para o outro, e você sempre fica de lado. As suas coisas sempre ficam de lado, porque para você não vale nada mesmo. Para que eu vou fazer coisa para mim? Eu preciso fazer para o outro para ser olhado. Eu preciso fazer para o outro para ser amado. Eu preciso fazer para o outro para ser validado. Então, fica sempre o não para você e o sim para o outro. Você nunca consegue falar não para o outro. Nunca. E aí sobrecarrega. Se sobrecarrega. E esse sobrecarregar é, assim, muito maçante para você. Porque você se sente um nada. Você se sente com medo. Porque se você não fizer, você vai ser julgado. Então, para você não ser julgado, você faz tudo. Porque o medo te paralisa. O medo do julgamento. O medo faz com que você se autoprotege. É um mecanismo de defesa. A sua proteção interna com o medo. Não, não vou, não quero, não vou fazer. Porque você tem medo. Medo de fazer alguma coisa errada que os outros vão julgar. Ou medo de fazer alguma coisa para você que o outro vai falar: nossa, você não faz para você, não pensa nos outros? E aí, você tem medo, e o medo faz você te paralisar. Paralisar de um monte de coisa. Os teus projetos que você quer fazer, você acaba não fazendo. Porque os seus projetos, desde criança, não foram valorizados. Foram só críticas, que não estava certo. Porque você fez errado. Porque ninguém te valorizou. Porque todo mundo costuma olhar para os defeitos quando criança. É difícil, né, alguém, somente na época lá atrás, olharem para as coisas boas, né? Porque os pais têm que educar, então tem que olhar as coisas que estão erradas para educar. Só que olhavam de uma forma de crítica, de muita crítica, que faz com que você hoje tenha todas essas disfunções. E como mecanismo de defesa, como eu falei, essa autoproteção, você fica com medo. Medo dessas críticas, medo do julgamento. E aí começa também a comparação. A comparação com as outras pessoas. Por que as outras pessoas conseguem? Por quê? Porque os pais também comparavam com o irmão, com o vizinho, com o filho do vizinho, com os amigos da escola. Aí você começa a fazer as coisas cada vez melhor, achar que você tem que fazer cada vez melhor para ser validado. Então, a comparação faz com que você vire um perfeccionista. E o perfeccionismo leva o quê? De novo, lá em cima, a procrastinação. Que quanto mais você quer ser perfeito, você nunca é perfeito, porque a perfeição não existe. Você procrastina cada vez mais para você cada vez ser perfeito. E você nunca termina os seus projetos, nunca coloca em prática o que você tem que fazer. Nunca. E aí, o que gera essa comparação com os outros, principalmente na frente dos outros, né? Olha, quantas vezes você já ouviu isso? Olha, porque o filho da fulaninha faz isso. Porque o seu irmão fez aquilo.
Quantas vezes você já não viu isso? E que te gerou a insegurança. Tudo que eu faço não é bom. A insegurança de que será mesmo que eu vou conseguir? A insegurança de que eu não faço bem feito. Porque os pais, de tantas críticas, deixaram a criança insegura ou faziam por elas. Porque, deixa que eu faço, vai, deixa que eu faço. E aí ela ficava insegura, que ela não sabia fazer. Voltando à dependência dos pais. Aí eu não sei fazer, então meu pai faz, e eu fico sempre na dependência deles para fazer por mim. Porque senão eu vou fazer errado. E quando vira adulto, não consegue fazer o que tem que fazer. Não tem responsabilidades. Por quê? Porque tem medo. Medo de errar. Medo de fazer errado. Você viu como tudo isso vai gerando sempre uma coisa na outra? Vai se emendando uma coisa na outra? E essa insegurança é por falta de clareza, porque os pais antigamente não tinham clareza no que eles queriam. Então era muito assim, faziam tudo e sem explicar realmente o que eles queriam, sem explicações do que vai acontecer. Então, por exemplo, essa insegurança, essa falta de clareza, muitas vezes também, os pais chegavam cansados do trabalho, tinha que trabalhar bastante, estava lá e os filhos chegavam em casa, eles nunca sabiam se os pais iam chegar bem-humorado ou mal-humorado. Se o pai ia chegar para brincar ou para dar bronca, ou para brigar com a mãe. Essa insegurança do ambiente também faz com que a criança se sinta super insegura, sem saber o que vai acontecer lá dentro. E por os pais trabalharem bastante, às vezes o irmão mais velho tinha que cuidar dos irmãos menores, e eles, coitados, estavam lá fazendo o que eles podiam fazer, né? E aí uma criança menor caía, e o irmão mais velho estava lá cuidando, e vinham os pais, olha, você é responsável, você deixou o irmão cair, porque não sei o quê. Essa insegurança de estou fazendo o meu melhor, mas aconteceu. E não tinha aquela coisa, não, meu filho, olha, tudo bem, aconteceu, acontece e tal. Não tinha isso. A responsabilidade dava muito mais. Lógico que a gente tem que dar responsabilidade para os filhos, óbvio, mas mais, além do que eles podiam, isso é disfuncional. E sem explicação, inclusive. Então, essa insegurança vem daí. Da criança não saber o que realmente está acontecendo, a falta de clareza, a insegurança é falta de clareza. Se você não tem clareza no que pode acontecer, do que é para ser feito, você fica inseguro. Óbvio que você fica inseguro. Porque a falta de clareza dá isso. Tá? Porque tem dias ruins, tem dias bons, tem dias que chega, tá tudo bem, todo mundo brincando, tem dia que tá tudo uma porcaria, os pais brigam, acontece um monte de coisa. Então, essa incerteza dentro do lar, dentro do ambiente onde vive, também deixa a criança com insegurança. E aí o que acontece? Começa a autoexigência, e começa aquela insegurança de saber se eu faço ou não faço, eu tenho medo, se é isso, se está errado, se não, o que vai acontecer. Essa autoexigência, a criança só irá ficar mais invalidada. Por quê? A autoexigência faz com que a criança ela desempenhe
muito mais do que ela pode, e ela começa a se comparar com as outras pessoas, se comparar com todo mundo, e controlar o que o outro vai fazer para ela não ficar menor do que a outra. Assim, tipo, se eu fizer menos, eu vou ser trocada, eu vou ser excluída. Então, ela exige muito mais dela para ela não ser trocada, para ela não ser excluída. Então, ela controla todo mundo, fica aquela pessoa controladora de ver tudo que vai fazer, com a expectativa de algo que pode acontecer. Essa autoexigência faz com que ela faz muito mais coisa do que ela pode, muito mais. Aí fica aquela pessoa que sempre se sente incapaz de fazer alguma coisa muito, muito boa, porque essa autoexigência fica com aquela insegurança de eu não vou conseguir, eu não vou ser capaz de ir até lá. Por isso que, de novo, por isso procrastina, porque ela nunca vai ter uma confiança dela fazer um projeto daquele tamanho. Então, ela passa a não fazer, a não terminar os seus projetos. E aí fica aquela pessoa com aquele sentimento de eu não sou capaz, a minha vida não flui, porque eu não sou capaz. Por todas essas emoções que foram ignoradas, por todas as invalidez, por todas as críticas, por a falta de afeto, do olhar. Olha como que é importante um afeto, um olhar para uma criança. Ela não se sente capaz de assumir uma coisa, um projeto dela mesma, porque ela não se sente merecedora daquilo, porque ela não teve aquele afeto, aquela atenção, porque ela ouviu muito, engole o choro, você é fraca, é feio fazer isso. E tudo isso vem daquilo que os pais passaram para a gente, né? E por isso que tem uma frase que eu sempre falo, que todo mundo deveria fazer: o porquê eu acredito naquilo que acredito. Você se sente incapaz porque você acredita naquilo que te ensinaram, que te falaram. Então, por que você está acreditando naquilo que você acredita? É essa pergunta que você deveria fazer. E aí vem o quê? A autoestima. Você fica com a autoestima lá embaixo. E o que é a autoestima? A autoestima é uma desconexão do que você é e do que você deve ser. Então, se você desconecta de tudo, que a tua autoestima está lá embaixo. Por isso que você tem necessidade de agradar os outros. Porque para ser olhado, para ser amada, para ser validada. Porque senão você está lá embaixo, tão pequenininha. Você só se sente um pouquinho mais importante quando alguém olha para você. E para olhar para você, você tem que agradar os outros. Fazer tudo para os outros. Carregar um peso enorme. E é assim que você quer ser? Carregando o peso dos outros? Aquilo que não é seu. Carregando a culpa. O peso que o outro está trazendo. Aquilo que não é seu.
A culpa não é sua. A culpa não é de ninguém, porque culpa não existe. Porque quem se culpa se vitimiza. Você é uma vítima. E se você culpa o outro, você está desvalorizando o outro, você está deixando você como superior e culpando o outro, apontando o dedo. Ou você se vitimiza, ou você se coloca num patamar maior que você acha que você é melhor que o outro. E ninguém é melhor que ninguém. Então, a gente tem que olhar para essas emoções. Olhar aquilo que está completamente bagunçada em você. Por tudo isso que você está passando, que está te bloqueando, está te paralisando. Porque você teve tantas cicatrizes emocionais que hoje você não consegue viver, você não consegue andar, você não consegue fluir, você não consegue se precificar o que você está fazendo, você não consegue validar o seu trabalho, a sua vida. Você não consegue colocar a sua autoestima para falar, eu sou capaz. Porque isso veio lá de trás. Você está carregando uma coisa que não é sua. Vamos modificar esse modo, porque culpado não existe. É você que interpretou tudo isso. E se você interpretou tudo isso, você tem que resolver dentro de você. Tudo que a gente vê no outro é alguma coisa dentro da gente. É dentro da gente que a gente tem que ver. É dentro da gente que a gente tem que olhar. É curar essas feridas que não te deixam fluir. Sabe aquela ferida que está aqui, ó, machucada? Você passa e vê aquele calombinho daquela ferida, aquela cicatriz. É aquilo que você tem que resolver. É essa cicatriz que está te incomodando, está ficando feia a cicatriz. Que não dá para passar assim a mão, porque te incomoda. É isso que você tem que resolver. É isso que você tem que colocar em ordem, consertar na tua vida. Consertar essa bagunça emocional. Então, todas essas disfunções vêm de emoções que estão lá presas. E essas disfunções que você tem dentro de você, que são essas emoções bagunçadas, a gente vai ver agora. E agora que eu quero que você pegue aqui a sua folhinha, com todos aqueles potes das emoções, e você vai ver qual emoção que você tem está mais latente em você, que seu pote está cheio. Então, como se tivesse o teu pote aqui, então eu vou colocar aqui o seu pote do medo, por exemplo, e você vai pintar esse pote. Até onde vai o seu medo? Seu medo está 100%? 50%? 20%? Você mesmo vai se avaliar. Então, eu vou falando cada emoção e você vai pintando. Quanto que você acha que está? 50%, 100%, 20%, 30%? Não sei. Você mesmo vai se avaliar. Vamos lá? Vamos lá. Pega aí a sua folhinha. E vamos lá. O medo. Primeira emoção, o medo. Medo de errar. Medo de desagradar. Medo de ser criticado, humilhado. Quanto que você tem de medo aí? Pode pintar o seu potinho. É 50%, 100%, 20%? Quanto que você tem de medo? Agora, o medo da culpa. Essa culpa aí.
de não fazer o melhor, de fazer errado, de incomodar. Não há culpa, né? A culpa de não fazer o melhor, de, de não fazer, a culpa por não ter dado conta do que fazer, a culpa do fracasso. Como que está essa culpa? Agora a vergonha. A vergonha de ser assim, de não ser o melhor, de não ter decisões, de precisar ajudar as pessoas e deixar de lado a vergonha de precisar de ajuda, de não se expor. Olha quanta vergonha, gente. Como que está a sua vergonha? Agora, o próximo é insegurança. Você se sente inseguro? Você precisa da validação do outro? Você se sente inseguro e não faz o que precisa fazer? Você se sente inseguro de não ter clareza do que pode acontecer? Do que os outros vão pensar? Insegurança é. E ansiedade? Ai, o pote da ansiedade. Por não saber o que pode acontecer. Nossa, o que pode acontecer lá no futuro? De você não ter controle, né? Essa ansiedade de não ter controle das coisas é complicado. É, esse pote é complicado. E o desânimo? O desânimo de não se sentir que nunca consegue, que nada muda. É, aí o controle, aí pegou, né? Nada muda. Pois é isso mesmo. Agora o da frustração por não decidir. Ai, quantas pessoas aí, ó. Aí, ó, quantas pessoas têm essa frustração de não fazer o melhor. É, essa daí é bem complicada. Quantas frustrações, né? É. Tem expectativa, né? Também. A tristeza. Quanta tristeza. Aí você pergunta, né? A tristeza vem aí, ó. Novamente acontece isso comigo. Novamente está acontecendo isso. Nossa, quanto tempo eu perdi, né? Daquela tristeza de saber que você perdeu tanto tempo. É. E agora, a do luto. O luto que você precisa inventar justificativa. Ai, por causa desse, aconteceu aquilo. É um luto, assim, uma coisa que se você se defende, por quê? Porque o outro foi embora. Ah, porque não tenho mais aquilo. É por causa daqui, porque não existe mais isso na minha vida. Por isso que eu não fiz isso, não fiz aquilo. E agora o pote da solidão.
se sentir sozinho nessa jornada? Quem se sente assim, sozinho nessa jornada? Só eu que não consigo. Os outros conseguem, eu não consigo. É complicado, né? Agora o pote do cansaço. O cansaço, dá até dor nas costas, né? Dor na lombar, desse cansaço. Faço tudo e ninguém me ajuda ou reconhece. Olha aí, ó, a dor na lombar. É verdade, você não se apoia, por isso tá dor na lombar. É isso mesmo. E a procrastinação, que eu falei desde o começo, agora o pote da procrastinação. Nunca faço o que precisa ser feito. E deixo de lado as coisas. É, o que, que pode, né? Deixo sempre para depois. Isso mesmo. E aí vem a impotência. Pote da impotência. Ninguém cuida de você, do que o outro pode pensar. Que você é impotente, você não pode saber o que o outro pode pensar, o que pode fazer, né? Você sente impotente? É isso? E a raiva? Agora o pote da raiva. Ah, essa daí eu tenho certeza que vai ficar lá em cima, né? Tô até vendo já. A raiva de não ser corajoso, de não se cuidar, de não receber em troca as coisas. A raiva de ficar cansado de fazer tudo. Ai, olha, quantas pessoas, né? Isso, quantas pessoas têm raiva? Essa daí, acho que vai ser o campeão aí. E o último, o vazio. O vazio que você não é o bom o suficiente, é um vazio de não ser amado, de não sei o que quero, não sei o que sou. Esse é um vazio mesmo, de não saber quem sou eu. Quem é você? Muitas pessoas não sabem quem é você, né? Se eu perguntar quem é você, você sabe me responder quem é você? Ou você vai falar assim: ah, eu sou a mãe da Marina, do Guilherme, sou filha da Mafalda, do Luciano. Ninguém sabe dizer quem é realmente você, você. Quem é você? Você, pessoa, seus sentimentos, suas emoções. Quem é você? O que você pensa? É isso. Todo mundo fala que eu sou isso, sou aquilo, mas ninguém fala quem é realmente você. Essa pergunta é séria, esse vazio. Até peguei até uma frase aqui que diz bem isso. Você é o que faz a partir do que fizeram com você. Você escolhe, é o que. Devo falar de novo, gente. Aqui, ó. Você é o que faz a partir do que fizeram com você. Agora, a partir do que fizeram com você, agora você faz o que você quiser na sua vida. Você não pode
fazer da sua vida o que os outros querem que você faça. A partir do que os outros fizeram com você, você vai fazer o que você quer na sua vida. Deixa as coisas dos outros, gente. Cada um leva seus problemas, cada um leva a carga dela. Cuida de você, cuida do que você quer. Porque toda vez que a gente escolhe fazer um novo, toda vez, você escolhe fazer uma coisa de novo, o velho vem para negociar. Ah, sempre quer, porque é mais seguro, né? O velho você já sabe o que vai acontecer, então é mais seguro. Então, quando você quer fazer alguma coisa nova, o velho vem para negociar. Ah, não faça. Fica aí quietinho. Mas sabe uma coisa, gente? Não aceita. Não aceita, não. Deixa o velho. Porque o que foi, já foi. Daqui para frente, faça o que você quer. Daqui para frente é você. Cuida de você, cuida das suas emoções. E para você cuidar das suas emoções bagunçadas, todas essas emoções que a gente fez aqui, bagunçadas, como que está o pote de vocês? Me fala. Qual é o pote que ficou com 100%? Qual é o pote que ficou com 50%? Quantos potes ficaram acima dos 50%? Coloca aqui para mim. Quantos ficaram? Coloca aqui na mensagem. Quantos ficaram? Mais de 50%. Olha aí, bastante. A raiva foi, olha, a raiva foi o que eu falei, né? Que a raiva ia ser que tinha mais. É isso mesmo. Quase todos 100%. Aí, ó. Gente, vamos cuidar das emoções. E como a gente cuida das emoções? Todas essas emoções, medo, culpa, vergonha, insegurança, ansiedade, como cuida? Primeira coisa, decisão. Você já viu, acabamos de fazer um exercício, todo mundo aqui, a maioria teve mais de 50% de todas as emoções. Vocês estão se avaliando. Então, vocês vão continuar assim? Ou vão organizar essas emoções? Vão consertar isso? Vocês bancam ficar assim? Quanto tempo vocês vão querer ficar assim? Está acabando o ano. Acabando o ano, daqui a pouco. Daqui 2 meses termina o ano. Vocês vão começar de novo o ano assim, prometendo que vai ser diferente? Quanto tempo vocês vão continuar com essas emoções bagunçadas? Bora resolver isso? Bora organizar isso na vida de vocês? Bora? Então vamos lá. Para organizar isso, é fácil. Nós estamos na Black Friday, então, ó, aproveita, Black Friday. Eu tenho duas opções. Ou você faz o tratamento, que são 6 sessões, para curar de todas essas emoções que estão aí desorganizadas, que estão te travando, que estão te bloqueando, que você não flui. Ou você cuida dessas emoções, organiza com essas 6 sessões, que está com mais de 60% de desconto, ou vocês ficam assim. Vocês que sabem. A decisão é sua. Para fazer esse tratamento comigo, ficaria R$ 350 por sessão. Por sessão, R$ 350 por sessão. Então, ficaria 2.100.
o pacote de 6 sessões, 350 cada uma, que é o que eu cobro. Só que vocês não vão pagar isso. Agora, na Black Friday, vocês vão pagar somente R$ 600. Sabe o que é isso, gente? R$ 600? Só R$ 100 cada uma. R$ 600. 12 vezes R$ 60 para fazer o tratamento comigo. Agora, se vocês quiserem fazer o tratamento mais o treinamento é 2.289. 2.289. Agora, na Black Friday, está por 1.140. 12 vezes de R$ 140. Não, 12 vezes de R$ 114, desculpa. R$ 114. Só que vocês já ganham o tratamento. Olha a vantagem. Você já ganha o tratamento entrando no treinamento. E no treinamento, vocês vão ter o quê? A certificação para ser um terapeuta, desde o zero. Não sei nada. É para você. Eu sei, já sou terapeuta. Você vai agregar, porque eu vou te ensinar várias técnicas, outras técnicas, com mais exercícios, mais de 50 exercícios, comigo, dando aula. Vocês vão ter aula ao vivo comigo, fora as aulas que vocês têm lá dentro da plataforma, vocês vão ter aula comigo. Eu vou pegar na mão de vocês, vou ensinar vocês a tratar o seu cliente, a saber qual exercícios vocês vão aplicar nos seus clientes, qual o tratamento que vocês vão dar, vocês vão ter comigo. Vocês vão falar comigo. Eu vou dar todas as instruções. Fora isso, você vai ter o seu tratamento. Primeiro de tudo, você vai ter o seu tratamento. E você vai sair com uma certificação de terapeuta integrativo. Você vai saber ler os comportamentos, ir na origem dos comportamentos das pessoas, do porquê que as pessoas estão assim, do porquê que elas estão com medo, do porquê que elas têm culpa, porquê que elas são travadas financeiramente, o porquê que elas são travadas no relacionamento, o porquê que elas são com problema de saúde, qual é o significado do porquê que ela está travada em todos os sentidos, tá? Então, gente, não perca essa oportunidade. Vou colocar lá o link lá no grupo e vocês podem entrar. Entrando, vocês já vão começar o tratamento de vocês, comigo, individual. Então, pegue o link, aproveita a Black Friday para vocês ganharem o tratamento comprando o treinamento. Não quero o treinamento, Patrícia, não quero fazer mais nenhum treinamento. Tudo bem, faça somente o tratamento, onde você vai curar todas as emoções. Todas as emoções. A gente vai descobrir a origem, vai fazer exercícios para você resolver, modificar o modo de você ver tudo isso. Para ter uma vida diferente. Para começar um ano diferente, sem essas cicatrizes emocionais que estão te travando, que não deixam você fluir no seu trabalho, ganhar dinheiro. É isso. Então, gente, eu vou colocar agora um link lá, e eu espero vocês desse lado. Mas olha, nada vai mudar se você não tiver essa decisão. Ah, eu não tenho, não como, não tenho como fazer. Gente, então, banca ter essas emoções toda bagunçada e a sua vida continua assim. Você que sabe. Decisão agora é sua. Eu espero você do lado de cá. Gente,
Muito obrigada. Agradeço a presença de todos. Gratidão e até mais.